Wilhelm Canaris, o espião-chefe de Hitler. Canaris foi quem organizou a inteligência. Suas operações secretas causaram caos e destruição. Canaris trabalhou totalmente em favor do regime nazista. E abriram caminho para a Segunda Guerra Mundial. Era um espião-chefe que merecia seu reconhecimento. Mas nem tudo era o que parecia. Ele forneceu informações para os britânicos. Ele teve participação direta, ajudando os judeus a saírem da Alemanha. A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir. E para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. Wilhelm Canaris é um cara de quem a maioria das pessoas talvez nunca tenha ouvido falar. Ele não tinha nada da fama que figuras como Himmler, Göring ou Goebbels tinham. Então eu acho interessante começar explicando quem é o cara e por que ele é importante. Anthony, quer começar? Bom, Canaris era um espião. Ele atuava nas sombras até certo ponto. E com relação à carreira, à sua ideologia e às suas ações, era uma pessoa obscura. Eu iria um pouco além. Eu acho bem comum no Terceiro Reich dividirmos os personagens como bons ou maus. E aqui falamos de uma pessoa que é formada por uma série de camadas. Tem tanta ambivalência aqui que, no fim, para historiadores, ele se torna um personagem interessante de se observar. O que causa confusão sobre Canaris? Sabemos que Canaris era contra aspectos do sistema de guerra alemão. E sabemos que ele atuou para enfraquecer Hitler e a Alemanha nazista. Para mim, ele é uma figura especialmente interessante porque ele foi ótimo para manter questões sobre ele mesmo escondidas. Parece que ninguém, de nenhum dos lados, sabia ao certo das suas motivações. Historiadores não entendem seus objetivos. Psicologicamente falando, só essa questão já diz algo sobre o tipo de pessoa que ele devia ser. Eu acho que ele levanta grandes dúvidas sobre como nós agiríamos em tempos de guerra. Claro que ele tinha um emprego invejável e queria mantê-lo, só que ao mesmo tempo achava parte do que via moralmente repugnante. São muitas formas de interpretar a carreira de Canaris e suas ações. Por isso eu acho que nós devemos analisar bem a fundo. Eu vou começar a minha investigação no Museu Alemão de Espionagem em Berlim. Eu quero descobrir o máximo possível sobre o mandato de Canaris como espião-chefe de Hitler, tanto antes quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Dizem que a espionagem é a segunda profissão mais antiga do mundo. Sim, com certeza. Florian Chmikovsky é o coordenador científico deste museu. Para onde você está me levando? Nós vamos para a segunda sessão da Segunda Guerra. Era aqui que as pessoas como Canaris trabalhavam. Canaris era líder da Abwehr, ou seja, a unidade de inteligência militar alemã. E ele era o chefe. Era a missão dele coletar informações militares. A Abwehr tinha tentáculos em muitas áreas militares por todo o Terceiro Reich. Era um plano grandioso. O que a gente vai ver aqui? Vamos ver este aparelho de rádio espião, construído especialmente para ações que a Abwehr realizava no exterior. Nossa, esse é mesmo o rádio da Abwehr? Sim, dá para ver claramente que ele foi usado. O objetivo da espionagem é trazer informações para a sua base. Por isso, essa era uma ferramenta vital neste setor. A Abwehr só produziu umas 500 unidades deste rádio. Então isso é bem raro. Sim, é bem raro, na verdade. Parece que é um tanque, é bem difícil de se destruir. Eles costumavam jogar rádios como este aqui, de aviões, com paraquedas. Tem um paraquedas bem aqui em cima da gente. Ah, tá. Porque era complicado infiltrar os rádios nas locações. Então os agentes já tinham se infiltrado no país e aí esperavam pelos rádios depois que eles estavam lá? Na maioria das vezes, sim. Dá para ver
que está escrito em inglês para esconder a real origem dos rádios. Aí, quando um agente era pego com o rádio, não rastreavam até a Alemanha. Olha o botão do Morse aqui embaixo. Canaris e os alemães queriam obter o máximo de segredos possível. Eles queriam segredos militares, eles queriam saber das tecnologias secretas. Os países fazem isso uns com os outros há séculos, milênios. Os rádios como esse aqui eram usados onde? Foram usados por agentes alemães circulando na França, Grã-Bretanha e até em países orientais para espionar pessoas e enviar mensagens para casa. A outra parte do trabalho de Canaris era evitar que espiões inimigos obtivessem segredos da Alemanha. Eu sei que um dos trabalhos da Abwehr, liderada pelo almirante Canaris, era a contra-inteligência. Canaris montou todo o sistema de contra-inteligência da Abwehr. Era uma tarefa dele, sim. Mas que tipos de períodos? Liderados por Canaris, os agentes de contra-inteligência da Abwehr foram enviados para se infiltrar em unidades espiãs inimigas para destruir provas e espalhar informações falsas. Era um jogo real de intrigas, que exigia armas secretas vindas de romances sobre espionagem. Então dá para abrir e a gente vê a construção interna. Era uma arma de bala única. Só uma bala pequena de 4 a 6 milímetros. Mas às vezes era essa bala que salvava a sua vida. Essa talvez não fosse uma arma para assassinar um alvo, era mais para autodefesa. Se descobrissem o seu disfarce, talvez essa bala te libertasse. Devia ser usado para se defender se de repente te desmascarasse. Isso. Eu posso tocar nisso? É claro. Muito obrigado. Nossa, é incrível. E até pesado para um cachimbo. Para poder disparar, tinha que remover o bocal e o cabo de segurança. Isso aqui, por acaso, é uma trava de segurança? Exatamente. Se quisesse atirar, tinha que segurar e depois girar. Então eles te dariam isso já com a bala carregada? Sim. E se fosse utilizar, você teria que remover essa trava de segurança? Exatamente. E depois era só mirar no seu alvo, girar isso e Isso dispararia? mesmo. Sim. Nossa. Atirava uma única bala que podia salvar a sua vida. Eu imagino que para poder usar isso, eu teria que estar bem perto do meu alvo. Sim, porque como essa bala era bem minúscula, a distância para o disparo correto seria de 10 a 15 metros. Mais do que isso, ficava complicado. Você teria que estar com sérios problemas para usar isso aqui. Só permite um tiro, não tinha uma segunda chance. Eu não ia querer ter que precisar usar isso, não. Assim era o mundo da espionagem nos anos 1930, com Wilhelm Canaris atuando como uma aranha no coração de uma vasta teia de inteligência. Mas eu quero saber como ele se tornou o líder da Abwehr e se há alguma pista nessa história que possa explicar por que, mais tarde, ele se voltou contra os nazistas. Canaris passou um tempo na América Latina antes da Primeira Guerra. E quando esse conflito começou, ele lutou no navio contra os britânicos na América Latina. Ele serviu à Marinha Alemã, primeiro como agente de inteligência em um cruzador e depois como comandante de submarino. Ele foi capturado e preso em uma ilha do Chile. E como falava espanhol, ele conseguiu escapar da cadeia e retornar para a Alemanha. Ele serviu com afinco, mas após a guerra, como muitos veteranos alemães, ele retornou para um país natal que ele não mais reconhecia. Bom, então como eu estava falando... Este é Michael Tremor, um fotojornalista que pode me ajudar a compreender o período de turbulência do pós-guerra no país. A Alemanha estava sofrendo com as sequelas da Primeira Guerra Mundial. Era um período tenso e a violência política era algo bastante comum. Ele vai me contar sobre os eventos que transformaram Wilhelm Canaris, de um oficial naval, em um político radical. Eu sei que a Primeira Guerra estava chegando ao fim e a derrota da Alemanha se aproximava. De repente, uma nova ideologia que surgia lá na Rússia, que era o comunismo, entrou em cena. Alguns tentavam criar uma república no estilo soviético comunista. A estrutura de poder centenária da Alemanha se viu de frente para um levante comunista de larga escala. Canaris era um monarquista das antigas. Ele odiava os comunistas e temia que eles pudessem tomar o poder, que estava enfraquecido na Alemanha. Então ele ajudou a organizar uma força para combatê-los. E isso ficou conhecido como Freikorps.
Os Freikorps eram grupos paramilitares de direita formados por ex-soldados que viam como sua missão ser contra-revolucionários para combater e dar fim ao radicalismo, comunismo e revoluções na Alemanha. Então havia milícias de direita repletas de ex-soldados batalhando nas ruas contra defensores dessa declarada república de estilo soviético. Eles estavam fazendo uma contra-revolução com o apoio dos Freikorps. Pagando ex-soldados de direita para combater comunistas e treiná-los com armas, mesmo que fosse o pós-Primeira Guerra na Alemanha e ninguém pudesse ter armas naquela época. Os Freikorps usaram de força letal para esmagar o levante comunista, mas ainda não estavam satisfeitos. Em janeiro de 1919, Canaris e os Freikorps pessoalmente tentaram derrubar o governo da Alemanha e falharam. Aquele era um homem que não tinha medo de usar a violência para conseguir o que queria. E naquela época, ele não era o único. Os Freikorps e suas ações foram o que criaram as bases para a ascensão dos nazistas e também da violência da extrema direita e dos sentimentos políticos. Sim, eu concordo totalmente. Eles criaram as bases para os braços armados do nazismo, que foram muito importantes para a tomada do poder, para controlarem as ruas e conduzirem ataques contra aqueles que não se encaixavam nos ideais deles. Em março de 1933, Hitler e os nazistas completaram sua ascensão ao poder. Usando uma campanha implacável, repleta de propaganda antissemítica e anticomunista e de violência letal. Canaris concordava com Hitler. Ele concordava com o líder forte. Wilhelm Canaris se tornou um dos seguidores devotos de Hitler. E logo colocaria suas habilidades ao dispor do Terceiro Reich. Hidden radio transmitters and German spies. Eu estou em Berlim em uma missão para determinar onde o espião-chefe nazista Wilhelm Canaris entra na corrente do mal de Hitler. Eu estou prestes a analisar uma de suas primeiras operações como líder da Abwehr, uma missão que mudou os rumos da história europeia. Durante o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, Canaris trabalhou em planos para construir armas secretamente, itens que a Alemanha estava proibida de produzir, segundo o Tratado de Versalhes. Canaris até supervisionou um plano secreto para construírem U-boats no Japão. Em 1935, os muitos anos de serviço de Canaris foram premiados quando ele se tornou líder da Organização de Inteligência Militar da Alemanha, a Abwehr. Heiko? James. Ah, oi. Muito prazer. Prazer é meu. Eu sei que você é um perito no Almirante Canaris. Ah, sim. O Canaris era um dos únicos oficiais alemães que conseguiam falar espanhol naquela época. Este é Heiko Zua. Ele é historiador e autor de uma biografia detalhada recém-lançada sobre Wilhelm Canaris. Que monumento é esse? Esse é o Memorial da Brigada Internacional e ele foi erguido em 1968. Ele é dedicado aos alemães que lutaram na Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil Espanhola, as forças fascistas do General Franco tentaram tomar o poder na Espanha do meio para o fim da década de 1930. Aquilo meio que virou uma guerra por procuração. Combatentes de todo o mundo foram para a Espanha para lutar pelo lado que haviam escolhido. E a Alemanha não era a exceção. Então isso é em homenagem aos alemães que foram lutar ao lado dos republicanos de esquerda contra as forças de direita conservadoras de Franco. Isso aí. Mas em 1936, aqueles homens foram considerados fora da lei na Alemanha, porque os nazistas deixaram claro qual era o lado que apoiavam. Hitler queria ajudar o também fascista Franco. E ele queria garantir que, se alguém fosse vencer a Guerra Civil Espanhola, teria que ser um fascista e não um comunista. E é claro que Canaris estava do lado de Franco. Sim, estava. Como foi que Canaris se envolveu na Guerra Civil Espanhola? O Canaris foi quem organizou a inteligência, quem organizou o apoio militar da Alemanha e também da Itália para Franco. Canaris trabalhava integralmente a serviço do regime nazista quando ele coordenou a entrega de armas aos nacionalistas sob Franco.
Canaris também se envolveu na espionagem de navios inimigos e trabalhou em uma cadeia de suprimentos. O resto do mundo começou a olhar a Guerra Civil Espanhola com muita atenção quando percebeu que os alemães estavam participando também. O trabalho de Canaris foi essencial para estabelecer o regime autoritário e brutal de Franco, que faria da Espanha refém por quase 40 anos. Mas mesmo enquanto a guerra na Espanha acontecia, Canaris trabalhava com afinco no planejamento de um conflito bem maior. Uma batalha global por supremacia entre a Alemanha e os Estados Unidos. A Operação Duquesne foi, de fato, um plano brilhante e ousado executado por Canaris e batizado por conta do seu chefe de operações, Fritz Duquesne. Essa ação de espionagem envolveu uns 30 agentes espalhados por localizações bem táticas em todo o leste dos Estados Unidos, em estaleiros e vários escritórios que eram importantes. O objetivo deles era reunir o máximo de informações possível sobre os Estados Unidos, a inteligência militar e outros tipos de segredos e mandar tudo para Berlim. A missão deles era identificar as estruturas, os centros industriais e as instituições que seriam vitais para qualquer esforço de guerra norte-americano e planejar uma sabotagem. Mas um agente duplo recrutado pelo FBI se infiltrou na operação. A man walking up and down the street is Harry Sawyer, a naturalized German-American citizen. Ele evitou que qualquer segredo fosse entregue a Canaris. A spy trap was set. Sawyer was working for the FBI. No final, foi um fracasso para o Canaris, mas demonstrou a ousadia dele e demonstrou que era um espião-chefe que merecia reconhecimento. E os riscos desse jogo de espionagem estavam prestes a aumentar consideravelmente. Em 1939, Abwehr, liderada por Canaris, criou uma situação que poderia ser usada como pretexto para Hitler invadir a Polônia e fingir que estava agindo defensivamente. Canaris forneceu uniformes poloneses, armas e identidades para membros da SS, e esses homens da SS usaram esses documentos e uniformes poloneses para atacar uma torre de rádio alemã na fronteira contra a Polônia. A Abwehr de Canaris foi parcialmente responsável por aquela mentira. Os alemães disseram que o suposto ataque polonês havia sido um ato de agressão contra a Alemanha e deu a eles motivos para irem à guerra contra a Polônia. A farsa funcionou. O povo da Alemanha deu a Hitler sua bênção para enviar seus filhos rumo a mais uma guerra. A invasão também iniciou uma onda de ações nazistas contra os judeus. Eu sei que alguns historiadores já sugeriram que Canaris foi o responsável pela ideia de que os judeus usassem a estrela. Eu estou em uma missão para descobrir onde o espião-chefe nazista Wilhelm Canaris entra na corrente do mal de Hitler. Agora eu vou analisar um dos capítulos mais perturbadores da sua história de vida. Em 1º de setembro de 1941, os nazistas emitiram um decreto ordenando que todos os judeus acima de 6 anos vivendo na Alemanha e nos territórios conquistados, como a Polônia, deveriam usar uma estrela de Davi amarela. Foi um momento vergonhoso da história da humanidade. Muitos dizem que Canaris foi o responsável por sugerir a Hitler que os judeus fossem forçados a se identificar usando uma estrela amarela. Eu vim ao Museu Judaico de Berlim para descobrir mais sobre as estrelas e a ligação de Canaris com elas. Christoph, para onde está me levando? Eu vou levar você a uma exposição na qual apresentamos as estrelas amarelas, aqueles símbolos, e vamos pegar alguns para você poder ver. Ah, que bom. E essas são as estrelas originais que eles forçaram os judeus a usarem durante a guerra? Elas, de fato, foram usadas entre 1941 e 1945. Caramba. Christoph Kreutzmiller é o curador do museu. Obrigado. Essas estrelas foram de fato usadas por judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Por uma certa família que vivia em Berlim. Georg Marcus, a mãe dele, e Erich Marcus, era o irmão. E eles, inclusive, tiveram que comprar por 10 pfennigs. Eles tiveram que comprar isso? Eles eram forçados a usar e ainda tinham que comprar a estrela? Nossa.
As políticas nazistas contra judeus tinham a intenção não só de retirar os direitos deles, como também as identidades. Eles eram obrigados a usar aquela mesma estrela amarela no peito. Essa remoção de identidades individuais tem um efeito marcante sobre a psique. É capaz de influenciar a habilidade de se defenderem, bem como a vontade de lutar. Eu acho que tem uma ironia incrível nessas estrelas, porque os nazistas diziam que eram capazes de identificar um judeu no meio da rua porque ele seria um grupo racial diferente. O que acontece é que, na hora H, eles tiveram que fazer marcações físicas neles para poder identificá-los como uma parte segregada da sociedade. Eles viviam dizendo, sim, nós reconhecemos eles, até descobrirem que não tinha como. Não. E aí precisavam colocar estrelas neles. E as estrelas amarelas foram um prelúdio para as deportações. Sim, e uma ferramenta. Nossa. É repugnante pensar que os judeus tinham que pagar pelo que era basicamente a passagem deles para um campo de concentração. E a minha visita me deixou pensando, será que Wilhelm Canaris, um espião de carreira, realmente criou essa estrela terrível? Então quer dizer que fez os judeus... Eu me encontrei novamente com o biógrafo de Canaris, Heiko Suhr, para saber o que ele acha da questão. Eu sei que alguns historiadores sugerem que Canaris foi o responsável pela ideia de os judeus usarem uma estrela. Isso é verdade? Não, não é verdade. Ah, não é verdade? Isso é dito em livros alemães e também britânicos já faz uns 50 anos. Já é repetido constantemente. Mas não foi uma invenção da Alemanha. É uma tradição bem duradoura e antiga na Europa, marcar judeus com símbolos. É uma tradição da Idade das Trevas, da Idade Média. Forçar os judeus a usarem uma estrela amarela é algo que tem um precedente histórico na Europa medieval. Mas não havia nenhum exemplo de judeus forçados a usar a estrela amarela judaica até os nazistas reviverem a prática. Alguém no partido tinha feito a lição de casa de história para reviver o símbolo judaico. A questão é, quem? Em 1941, foi Goebbels quem teve a ideia de introduzir a estrela judaica para os judeus na Alemanha. Joseph Goebbels foi o infame ministro da propaganda de Hitler. Ele talvez tenha sido o seguidor mais fanático do Führer e um antissemita ferrenho. Durante anos, Goebbels tentou influenciar Hitler para aprovar a marca de identidade obrigatória para os judeus da Alemanha. Goebbels pediu para o braço direito dele, Leopold Guterher, organizar algum tipo de conferência com quase todas as instituições importantes na Alemanha. Leopold Guterher era subordinado de Goebbels e um membro leal do partido desde 1925. Aí eles discutiram a questão da possibilidade de se introduzir uma estrela judaica e o Leopold Guterher direcionou o rumo da discussão. De acordo com Heiko, Guterher sugeriu o resgate dos símbolos centenários para identificar os judeus que viviam no Reich. Foi ele quem estimulou Goebbels e aí Goebbels estimulou Hitler a introduzir a estrela judaica. Tá. Leopold Guterher sobreviveu ao conflito, foi sentenciado a trabalhos pesados pelos seus crimes de guerra e morreu em 1996. A estrela amarela acabou se tornando talvez o símbolo mais abominável de opressão de todos os tempos. E de onde essa história de que foi o Canaris o responsável por sugerir a estrela judaica surgiu? Em 1949, Guterher falou na corte que Canaris era quem tinha feito Hitler introduzir aquele símbolo, a estrela judaica. Então ele teve sucesso em colocar a culpa disso no Canaris? Sim, muito sucesso. Uma das últimas biografias de Canaris, escrita em 2006, contava de novo essa história. Mas as provas são claras de que Canaris não foi quem introduziu a estrela judaica. E ele não teve nada a ver com isso? Não, nada. As consequências foram enormes. Guterher sabia que ao transferir a culpa para o chefe da Abwehr, ele estaria pintando-o como um vilão indescritível por toda a história. Mas por que Canaris? Canaris se envolveu em diversas formas de resistência. Ele estava se opondo a uma das maiores diretrizes da política nazista, que era o extermínio de judeus. Eu estou em Berlim, em uma missão para determinar onde o espião-chefe nazista Wilhelm Canaris entra na corrente do mal de Hitler.
Eu já vi como um colega nazista falsamente o apontou como sendo o criador da infame Estrela Amarela. Mas por que Canaris? A resposta pode ser encontrada aqui, no Memorial da Resistência, em Berlim. Bom, este prédio foi construído entre 1911 e 1914. A construção dele foi... O professor Johannes Tuchel é o diretor do memorial. Bom, este espaço maravilhoso é um local que servia como sede do Ministério da Guerra em tempos de guerra na Segunda Guerra Mundial. E ficavam aqui o chefe da reserva do Exército e parte do comando do Exército. De acordo com Johannes, no fim dos anos 1930, enquanto Hitler levava a Alemanha rumo a uma nova guerra na Europa, Canaris temia pelo futuro da nação. Podemos considerar Canaris um homem muito bem informado. As pessoas descreviam ele como uma personalidade bem sombria, como um homem que era muito cético sobre as chances na guerra. Será que a Alemanha venceria? Canaris não estava sozinho. Ele era um entre vários nazistas de grande importância que tinham profundas dúvidas sobre a postura cada vez mais agressiva de Hitler na Europa. A situação chegou ao ápice em 1938, quando ele ameaçou invadir a Tchecoslováquia. Canaris teve contato com pessoas que estiveram envolvidas na preparação do golpe de Estado, também lá em 1938. Um grupo clandestino, liderado por um subordinado de Canaris na Abwehr, o general Hans Oster, planejava matar Hitler, tomar o poder e evitar que a invasão ocorresse. Um plano que ficou conhecido como a Conspiração Oster. Mas antes que pudessem agir, Hitler assinou o infame Acordo de Munique com a Grã-Bretanha e a França, que permitiu que ele anexasse a Tchecoslováquia sem dar um único tiro. Os planos para o golpe foram arquivados discretamente e Canaris seguiu liderando a Abwehr como se nada tivesse ocorrido. Para ser um bom espião, é preciso saber agir como pessoas diferentes em diversas situações. É preciso saber mentir. É preciso poder interpretar múltiplas personas e se lembrar dessas personas de quando era uma e quando era outra. Isso é algo que a maioria das pessoas teria muita dificuldade, acharia bastante estressante. Canaris voltou a ser o chefe do serviço alemão de inteligência. Veja só que situação complicada que eu mostrei sobre Canaris e o movimento da resistência alemão. Canaris se opunha à ânsia de Hitler pela guerra por questões estratégicas. Ele não achava que a Alemanha estava pronta para vencer. Aquela oposição não veio de incômodos morais. Foi uma questão estratégica. Mas essa visão mudaria com poucas semanas de combate. Pouco depois do início da guerra, Canaris visitou os soldados alemães na Polônia. Ele viu o que estava ocorrendo em campo. Ele viu o assassinato de judeus e de outros civis. E aquelas ações mostraram a ele o que seria aquela guerra de fato. Na cidade de Bedzin, Canaris se deparou com a imagem de soldados alemães forçando 200 judeus a entrarem numa sinagoga e depois a incendiarem. Essa experiência o abalou por completo. Ele ficou bem deprimido com os crimes de guerra. E estava muito cético quanto ao futuro da Alemanha. O ocorrido levou Canaris a aumentar seus esforços para minar os planos de Hitler. Canaris se envolveu com várias formas de resistência, indo desde uma micro-resistência até contatos para acobertar as atividades de pessoas envolvidas em planos de oposição. Nós sabemos que ele forneceu informações para o outro lado, para os britânicos. Mas não fica claro se os britânicos pretendiam tomar alguma atitude, porque, é óbvio, achavam que Canaris enviaria informações falsas. Durante os anos de guerra, Wilhelm Canaris levou uma estranha vida dupla. Por um lado, ele ainda trabalhava em planos letais contra os aliados. A Operação Pastorius foi um plano da Abwehr para recrutar alemães que tinham morado nos Estados Unidos. Infiltrar de volta nos Estados Unidos por U-boats e fazer eles cometerem atos de sabotagem, explodirem coisas. O plano não funcionou. Os agentes que a Abwehr tentou infiltrar nos Estados Unidos foram pegos e julgados. E, ao mesmo tempo, Canaris participava de planos radicalmente diferentes. Ele teve envolvimento direto em ações para ajudar judeus a saírem da Alemanha em 1942 e 1943.
No verão de 1942, Canaris ajudou a acobertar um plano de 2 outros agentes da Abwehr para resgatar 14 judeus em Berlim. Disseram para a Gestapo que aqueles judeus eram necessários para uma missão secreta na América Latina. Na verdade, a Abwehr atuou com oficiais suíços para fazer aqueles judeus poderem entrar na Suíça e fugirem da deportação e morte certas. Canaris, um nazista de alta patente rodeado por antissemitas cruéis, havia feito algo inimaginável. Nós tínhamos o chefe da inteligência militar nazista diretamente salvando judeus de serem deportados para a morte. Então, nós temos que levar isso em consideração quando vamos analisar Canaris, porque ele estava se opondo a uma das maiores diretrizes da política nazista, que era o extermínio de judeus. Por que Canaris estava ajudando judeus, os principais alvos do ódio nazista? Certamente as atrocidades na Polônia tiveram um grande peso, mas pode ter havido algo mais. Figuras importantes do Terceiro Reich sabiam que a filha de Canaris tinha deficiência. Isso é aterrorizante. Eu estou em Berlim, em uma missão para descobrir onde o espião-chefe nazista Wilhelm Canaris se encaixa na corrente do mal de Hitler. Eu acabei de descobrir que em 1942 ele começou a ajudar judeus a escaparem do Terceiro Reich. Eu quero saber os motivos. Por isso estou com Heiko Zur no bairro de Allendorf, em Berlim, para saber o que ele acha dessa incrível virada de mesa. Era nesse bairro que o Canaris morava quando era chefe da Abwehr? Sim. E qual dessas era a casa dele? Essa aqui. Ah, legal. Vamos dar uma olhada. Vamos. Entre os seus vizinhos, viviam os judeus que ele ajudou a escapar para a Suíça. Também ficava próxima à casa do temido chefe de inteligência da SS, Reinhard Heydrich. Ele era um antigo colega de Canaris e famoso até entre os demais nazistas por ser impiedoso. O próprio Hitler, certa vez, chamou Heydrich de o Homem do Coração de Ferro. Canaris e Heydrich não eram amigos, mas se relacionavam socialmente. Assim como as esposas deles. E era muito difícil para o Canaris lidar com Heydrich. A filha do Canaris me contou que a mãe dela, a esposa de Canaris, uma vez teve que ir até a senhora Heydrich para tomar um chá. E eles sabiam que a filha de Canaris tinha uma deficiência. A esposa de Heydrich disse que nós temos que matar todos os deficientes. Meu Deus, deve ter sido aterrorizante para o Canaris e para a esposa saberem que um dos homens mais demoníacos do regime tinha ciência do fato de que eles tinham uma filha deficiente. Sim. E aos olhos dos nazistas, especialmente aos olhos do Heydrich, e parece que da esposa também, ela deveria ter sido morta. Exato. Isso é aterrorizante. Canaris sabia bem quais eram as políticas do regime nazista para os deficientes. E isso trouxe uma camada moral a suspeitas cada vez maiores dele sobre o regime. Nossa, que igreja impressionante. Perto da residência da família, fica outro pilar da vida de Canaris. Essa era a igreja que Canaris frequentava? Era essa. Ele era um homem religioso? É, a fé dele tinha um grande peso. Então quer dizer que a fé de Canaris teve influência na decisão de ir de apoiador dos nazistas a opositor deles? Sim, é claro. Canaris não tomava nenhuma decisão sem refletir e a religião era uma parte importante desse processo. A fé, a família e a matança na Polônia levaram Canaris a mudar a sua visão. Mas logo que ele o fez, rumores de suas atividades subversivas se espalharam. E no início de 1944, o chefe da SS, Heinrich Himmler, convenceu Hitler a acabar com a Abwehr. Canaris não era mais um espião. Alguns meses depois, um caso célebre de um grupo de agentes nazistas tentou assassinar Hitler com uma bomba, mas fracassou. Canaris foi ligado ao plano. Na verdade, nem tinha como ele ter participado daquela operação. Mas a tentativa de assassinato era uma boa desculpa para Hitler se livrar de alguém que ele tinha passado a ver como um grande incômodo. Então, Canaris foi preso. Wilhelm Canaris foi considerado culpado por traição e executado no campo de concentração de Flossenburg em 9 de abril de 1945. Bom, pelo visto, parece que ele foi bem corajoso para fazer tudo aquilo, tentando resistir e também salvando vidas. Você o vê como uma figura heróica? Na minha opinião, nenhum oficial do Terceiro Reich pode ser chamado de herói.
qual é a diferença entre Oskar Schindler e Canaris? Schindler arriscou a sua vida. Canaris não exatamente. Ele tinha um cargo poderoso dentro do Estado nazista. Então, Canaris não arriscou a vida. Ele utilizou o poder que tinha naquela posição. É um argumento convincente. Mas antes de eu tomar a minha decisão final sobre Canaris, eu quero saber como era a vida de pessoas comuns que faziam resistência sob o governo nazista. Eu vim até a Universidade de Munique. Durante o Terceiro Reich, aqui ficava um grupo de resistência estudantil conhecido como Rosa Branca. O Rosa Branca se opunha ao nazismo e tentava resistir, principalmente por vias intelectuais, especialmente distribuindo panfletos. Eles não usavam de resistência armada, mas tentavam espalhar ideias que eram de oposição ao regime. Nossa, que universidade incrível. Sim, já tem 150 anos. E é interessante saber... Hildegard Kronavita é ex-política e uma autoridade na resistência civil durante o regime nazista. Os irmãos Hans e Sophie Scholl colocaram os panfletos do lado das portas, ali. E aí eles subiram para o segundo andar e os panfletos foram jogados para baixo. Então eles jogaram os panfletos lá de cima e eles caíram aqui no chão do átrio, foi eles isso? Caíram aqui, isso. Algum apoiador do regime viu os panfletos que eles distribuíam e os denunciou. E os dois foram executados por causa dos panfletos que eles distribuíam. Durante o julgamento, eles, os irmãos, disseram que havia poucos. Bom, então eles acabaram protegendo um grupo maior de pessoas ao trazerem as atenções para cima deles. Sim. E eu creio que isso tenha destruído o grupo. Sim, sim. É meio fácil para nós hoje dizermos por que não tinha mais gente resistindo aos nazistas. Mas como você bem apontou, é extremamente difícil resistir a ditaduras. Sim. Estamos falando de 7 pessoas que tiveram que pagar com suas vidas por quererem liberdade. E este é o memorial delas. É bem tocante para nós, porque ninguém ordena que neste memorial sempre deva ter rosas brancas. São as pessoas que colocam as rosas aqui. Sério? E isso te traz esperanças? É claro, porque esse é um sinal de que as pessoas reconhecem aqueles que foram assassinados pelos nazistas. E também os admiram. E eu acho que quando nós admiramos outras pessoas, nós vamos aprender algo com elas. Eu ainda não acredito. Eram só estudantes tentando usar da liberdade de expressão. Tudo o que eles faziam era distribuir panfletos e perderam a vida por isso. É inacreditável. Mas é algo que mostra como era incrivelmente corajoso quem resistia aos nazistas. Os atos de resistência de Canaris podem ser comparados aos dos heróis altruístas do Rosa Branca? Está na hora de descobrirmos onde o espião-chefe nazista entra em Hitler e sua corrente do mal. A minha jornada me ofereceu uma nova visão sobre os vários planos de Wilhelm Canaris para desestabilizar o mundo e armar o palco para a Segunda Guerra Mundial. Também revelou o remorso dele e suas tentativas de chegar a alguma redenção. Agora está na hora de decidirmos onde ele deve ficar na hierarquia de Hitler e sua corrente do mal. A história de Canaris é certamente cheia de reviravoltas e é bem difícil para mim definir por onde começar aqui, mas eu acho que precisa ser pelas coisas ruins que ele fez. Anthony. Ele era atraído pelas ideias de Hitler, por alguém que ele achava que incorporava uma liderança forte, até uma liderança ditatorial. O relacionamento entre Hitler, Mussolini e Franco na Espanha foi algo essencial. E Canaris teve um envolvimento direto ao fornecer armas da Alemanha e da Itália para os fascistas da Espanha. Guy, e qual foi a importância
da coleta de informações durante a Segunda Guerra Mundial e do papel que o Canaris desempenhou, no geral, na posição de espião-chefe de Hitler. Eu acho que não tão importante quanto um autor de suspenses gostaria. Eu acho que foi uma parte até fascinante da guerra. Mas não acho que as ações de Canaris e de outros espiões-chefes chegaram a alterar o curso da guerra. Nós podemos pegar pesado com ele porque conta do fato de ter sido cúmplice do regime. Ele não precisava ter desempenhado a função. Ninguém iria executá-lo se não tivesse feito aquilo. Algo a se considerar é o fato de ele ser um espião treinado. Ele se sentia bem com mentiras e ele conseguia representar muito bem qualquer papel necessário para a situação. Ainda assim, ele era mesmo contra algumas das piores ações do regime e alinhado com a resistência até certo ponto. Verdade, ele sentia uma imensa repulsa pelo que estava acontecendo com os judeus na Polônia ocupada por nazistas, pelos tiroteios em massa e os estágios iniciais de genocídio. Mas quanta eficiência teve a resistência dele contra Hitler? Se você fosse um dos judeus que ele conseguiu salvar, diria que bem eficiente. Ele achou uns modos criativos de salvar judeus por conta do poder que tinha à disposição. Ele se arriscou muito para salvar os judeus? Ele agiu de modo que pudesse atrair atenção indesejada para ele? Ele fez tudo que um opositor comprometido no posto dele poderia fazer? Certamente não. Sejamos sinceros, o Memorial de Israel não vai premiá-lo como o cidadão mais correto por ajudar a salvar judeus durante a guerra. Mas, certamente, é possível enxergarmos alguma luz naquela escuridão sobre Canaris. Não é o caso de chamarmos de herói, mas também não vamos pintá-lo como um completo vilão. Essa luz na escuridão torna Canaris uma personalidade extremamente difícil de analisar. Ele foi fundamental para começar uma guerra que levou sofrimento e morte para milhões de pessoas. Mas é impossível ignorar sua campanha clandestina de resistência. O que eu quero agora é alguma conclusão sobre onde vocês acham que ele entra na hierarquia nazista. O que mais me interessa aqui é, com base nessa conversa, se ele até mesmo merece estar dentro desse baralho. Guy, o que você acha? Pessoalmente, eu acho que não merece. Por quê? É que eu acredito que houve 52 nazistas piores no Terceiro Reich e que merecem um lugar nesse baralho. Sendo assim, eu não vou colocar ele aí mesmo. Eu tendo a concordar, mas ainda me restam muitas dúvidas que me levam a deixar ele especialmente para baixo do baralho, sabe? Eu o deixo em 45. Anthony? Eu discordo do Guy. O sucesso do nacionalismo na Espanha era o objetivo central do Estado nazista. E Canaris foi fundamental para isso. O regime Franco durou décadas a mais que o nazismo. Por causa disso, eu acho que ele merece estar no baralho. E eu considero 52. Essa foi realmente a mais difícil para eu conseguir avaliar. Eu compreendo que ele tenha se envolvido na resistência a Hitler. Eu compreendo que essa possa ter sido uma qualidade redentora para ele. Porém, ele ainda fez parte do regime nazista, ainda tem ações pelas quais ele deve ser responsabilizado. Então eu discordo. Eu não acho que ele deva ficar de fora do baralho totalmente. E eu também discordo. Eu acho que 45 é meio alto, porque para mim tinha mesmo muitos nazistas na frente dele. Então eu fico com o Anthony nessa. Eu acho que ele é o número 52, portanto, ele é o 2 de paus. Wilhelm Canaris ficou encantado por Hitler e comandou a rede de inteligência letal que desestabilizou a Europa. Mas durante a guerra, ele se virou contra os nazistas e chegou a ajudar judeus a escapar em segurança. Por isso, ele é o número 52 em Hitler e sua corrente do mal.